Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, nos diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Quando Pedro, redobra a tua atenção, quando Pedro aqui, nesse texto bíblico de segunda epístola do próprio Pedro, capítulo 3, versículo 18, quando ele aqui nesse texto bíblico usa a palavra crescei, essa palavra aponta para crescimento. Pedro, ele está falando de crescimento. Guarda isso, crescimento. Agora eu preciso que você entenda isso. Existem dois tipos de crescimento. Podemos enxergar aqui nesse texto dois tipos de crescimento que a palavra de Deus ela está através desse versículo de número 18 no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro está nos mostrando. Eu preciso que você entenda isso. Existem dois tipos de crescimento. Primeiro tipo de crescimento, na vertical. Crescimento na vertical. Segundo tipo de crescimento, crescimento na horizontal. Então, primeiro tipo de crescimento, vertical. Segundo tipo de crescimento, na horizontal. Vamos entender, dentro dessa mensagem que eu quero compartilhar com você, falando sobre crescimento na vertical e crescimento na horizontal, nós vamos entender esses dois tipos de crescimento. Crescimento na vertical tem a ver com o reino de Deus. Guarda isso. Crescimento na vertical tem a ver com o reino de Deus. Eu posso aqui exemplificar através de algumas ações, eu posso exemplificar esse crescimento na vertical que tem a ver com o reino de Deus. Então, eu vou exemplificar aqui algumas ações que precisamos praticar e que tem tudo a ver com o nosso crescimento espiritual no reino de Deus. Eu separei aqui 5 ações que precisamos praticar. Existem outras, mas só vou destacar essas 5 ações que precisamos praticar para que nós possamos ter esse crescimento na vertical que tem a ver com o reino de Deus. 1. Precisamos ler e praticar a palavra de Deus. 2. Precisamos cuidar bem da nossa vida espiritual diante de Deus, ou diante do Senhor Jesus. 3. Precisamos ter mais interesse ou desejo de aumentar o nosso nível de comunhão com Deus. 4.
precisamos procurar a todo momento em saber como está o nosso relacionamento com Deus. 5. Precisamos procurar saber como está o nosso próximo, no sentido de ajudar ele ou ela com os seus problemas e incentivá-lo a conhecer a Cristo. Sendo assim, já conseguimos entender até aqui que o crescimento na vertical tem a ver com o reino de Deus e com a responsabilidade que eu preciso ter com a minha vida aqui na terra, pois eu sou um futuro cidadão do céu. Se eu entendo que eu sou um futuro cidadão do céu, então eu preciso ter em mente, eu preciso ter no meu espírito, na minha alma e no meu coração, que o crescimento na vertical tem a ver com o reino de Deus e com a responsabilidade que eu, você, nós precisamos ter com a nossa vida aqui na terra, pois nós somos futuros cidadãos do céu. Então, consegui explicar aqui, até aqui, o que é o crescimento na vertical. Agora eu vou explicar para todos vocês a respeito do crescimento na horizontal. Vamos lá. O crescimento na horizontal tem a ver com tudo que está ligado e relacionado com essa dimensão terrestre, ou com esse mundo em que se desenvolve a nossa história de vida. Eu posso citar, neste exato momento aqui, alguns exemplos que estão relacionados a esse crescimento que está ligado à nossa trajetória de vida aqui nesse mundo a qual vivemos. São eles, eu separei 4, tem outros, mas eu só vou destacar quatro exemplos para que o vídeo não fique muito longo. São eles. 1. Estamos preocupados em estudar nas melhores faculdades. 2. Muitos de nós estamos preocupados em ter o melhor carro, casa e emprego. 3. Muitos de nós estamos preocupados em mostrar para as pessoas o quanto somos bem-sucedidos em nossa carreira profissional. 4. Muitas pessoas estão interessadas em obter o sucesso em sua vida financeira e passam a maior parte do tempo se dedicando a esse objetivo. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero deixar bem claro que não tem nada de errado nós estudarmos nas melhores faculdades. Não tem nada de errado e não é pecado você ter ou nós termos o melhor carro, casa e o melhor emprego. Não tem nada de errado em ter uma carreira profissional bem-sucedida ou ter sucesso na vida financeira. Agora, se torna um problema, ou o problema é quando priorizamos em ter uma boa vida aqui nessa dimensão terrestre e deixamos de priorizar o reino de Deus e a vida eterna que só Cristo pode nos dar. E esse é o atual problema, e é um problema maior dessa geração. Essa geração está mais preocupada em ter uma vida boa aqui na terra do que se preparar a cada dia para o toque da trombeta e para o arrebatamento da igreja. E quando eu falo essa palavra geração, você precisa abrir a sua mente e compreender
que eu estou falando, a palavra geração significa, e ela transmite a ideia a qual eu estou aqui falando das pessoas que convivem nessa mesma época a qual eu estou vivendo. Essa geração, precisamos ter esse entendimento, não gosta de orar, de falar com Deus, de ler a Bíblia, de jejuar, de ter comunhão com Deus, procurando assim ter um relacionamento íntimo com Ele. Essa geração não gosta de receber o ensino da palavra de Deus e de obedecer à palavra de Deus e de dar obediência à palavra de Deus. Essa geração já acha que sabem de tudo. A maioria das pessoas que fazem parte dessa nossa geração acham que sabem de tudo. Então elas acham que não devem receber o ensino da palavra de Deus. E se esquecem que só pode se pôr de pé para falar aquele ou aquela pessoa ou indivíduo que se senta para aprender e ouvir. Essa geração é conhecida como a geração que nunca tem tempo para buscar a Deus, mas tem tempo para fazer de tudo e outras coisas que não agradam a Deus. Eu encerro essa mensagem te dizendo o seguinte: priorize o reino, pois quando colocamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, conseguimos obter sucesso em todas as áreas de nossa vida. E o reino de Deus nos abençoa poderosamente. Eu fecho essa mensagem te dizendo o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Priorize isso e Ele lhes dará todas essas coisas. Essa palavra que eu estou deixando aqui se encontra em Mateus, Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Essa versão é da Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então priorize o reino e o reino vai priorizar você. Então, está explicado? Eu falei aqui dentro de alguns minutos, eu consegui trazer para você o significado desse assunto. O que é crescimento na vertical e crescimento na horizontal. Antes de você crescer na horizontal, diante dos homens, diante dessa sociedade, diante desse mundo, você precisa crescer na vertical. Diante de Deus, diante do reino de Deus, você precisa ter o seu nome pronunciado lá no céu, ao ponto de Deus falar assim: eu conheço a Maria, eu conheço o João, eu conheço o Enos, eu conheço a Fabiana, eu conheço ele, eu conheço ela. Então, antes de você ter o seu nome citado aqui na terra, você precisa ter o seu nome citado lá no céu. Então, cresça primeiro na vertical, depois na horizontal. Ou seja, se você buscar o reino, o crescimento você vai alcançar de forma muito rápida, espiritualmente falando. E depois Deus vai te abençoar, fazendo você crescer diante dos homens, diante dessa sociedade, diante desse mundo, nessa dimensão terrestre a qual nós vivemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Fique na paz, em nome de Jesus.